Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente, eu tô aqui no lugar onde eu dou aula. Vou ter um tempinho aí entre um aluno e outro, vocês por favor ignorem o som no fundo, porque tem gente estudando aqui na sala do lado, tem aula acontecendo na outra sala, então vai ter às vezes um barulhinho ou outro, um pianinho tocando aí. Mas igual eu queria passar aqui e dar um oi pra vocês, que já faz um tempinho que eu postei o último vídeo, né? As minhas aulas começaram e eu acho que a melhor imagem para isso seria... Como vocês podem ver, começaram as aulas. Olha a quantidade de gente na parada. E o zum 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 pra lá e pra cá da galera. Como eu falei aí, eu andei meio sumida por causa da faculdade, mas estamos de volta. E eu resolvi quebrar, eu ia fazer só um grande vídeo sobre estudar fora do país e visto de estudo. Eu resolvi quebrar os vídeos em 3 partes, que vocês vão ver aí 3 vídeos diferentes, para não ficar aquele vídeo muito longo, eu sempre falo pouco, né? Então é bom quebrar os vídeos. E no processo de fazer meu apanhado aqui, eu me esbarrei numa coisa que eu resolvi transformar num vídeo por si só, né? Quando a gente fala sobre morar fora, estudar fora, o primeiro conselho que eu sempre dou é vai estudar a língua do local, né? E para algumas pessoas isso soa muito óbvio, mas eu vejo tanta gente chegando aqui sem falar a língua que eu concluo que não é tão óbvio assim, né? Então eu resolvi dividir os vídeos e um deles eu vou dedicar só para isso, né? A importância de você saber a língua quando você sai do país. O quanto isso é, o quanto que você tem que aprender. E essa questão, ela é muito pessoal, mas ao mesmo tempo que ela é pessoal, ela também tem algumas coisas que não são tão pessoais assim, que são quase regras, né? Eu diria assim, de convivência. Então, a primeira coisa, nesse vídeo, eu não estou falando especificamente só de quem quer ir estudar. Eu estou falando de quem quer sair do seu país, no caso nosso, Brasil, e morar em outro país. Claro que, como eu coloquei no vídeo sobre ser admitido na universidade, se você quer estudar numa universidade em outra língua, você tem que saber a língua que você vai estar estudando, porque fazer prova, fazer trabalho e assistir uma aula para absorver o conteúdo numa língua que não é a sua, não é exatamente uma tarefa fácil, e se você ainda tiver muitas dúvidas com a língua, fica mais difícil ainda, né? Óbvio que a gente está sempre aprendendo, eu não sei tudo, pelo contrário, estou bem longe, né? Mas o pouco que eu já sabia já me ajudou horrores, né? E fora que nenhuma universidade vai te admitir se você não tiver uma comprovação, seja um diploma, seja uma proficiência que você sabe falar a língua. E em geral, a maioria delas, por questão até de pré-requisito, usa uma proficiência, né? Um TOEFL, um IELTS, um Cambridge, enfim. Então, dentro do vídeo de admissão na universidade eu toco de novo nesse assunto, mas eu acho que esse, para quem vai estudar fora, é assim, indiscutível, né? Não tem nem flexibilização nesse assunto. Agora, falando de outros casos, tem gente que sai para trabalhar fora, ou que vai como acompanhante de quem vai estudar, que é o caso do William, né, que veio comigo. Por exemplo, tem pessoas, como é o caso do William, que tinham inglês bem elementar, veio pra cá e no dia a dia foi trabalhar, foi botar a cara a tapa, acabou melhorando muito a língua dele. Ainda falta, por exemplo, ele não tem um ensino formal, né? Se ele quiser escrever uma redação em inglês, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas assim, hoje em dia ele convive com o inglês muito bem, né? Mas assim, esse é um caso que eu diria de exceção, eu não colocaria isso como regra. A gente sempre ouve histórias de superação, que fulano veio pra cá sem falar a língua e hoje tá super bem. Gente, quantas pessoas não conseguiram? Quantas pessoas fracassaram? Elas não vão fazer vídeo, elas não vão contar a história delas pra vocês. Mas a gente tem mania de olhar as histórias de sucesso como regra. E muitas vezes, nesse caso, elas são exceção, ok? Então, o meu conselho é, independente do que você vai fazer lá fora, até para turismo, é sempre recomendável você saber o que os outros estão falando, né? E para isso você tem que ter uma habilidade mínima na sua língua, né? Na língua do local que você está indo. Mesmo quem vai estudar, eu até comentei isso no outro vídeo também, mesmo quem vai estudar em países como o Japão, a Alemanha, que tem cursos em inglês,
eu sempre brinco que você vai ter que ir na padaria ainda pedir pão em alemão, né? Então é sempre recomendável ter um nível mínimo de conversação aí pro lugar de onde para onde você tá indo, né? Até porque daí entram outras questões que eu anotei aqui, que é justamente a necessidade no dia a dia. Você pode até estar morando com alguém que fala a língua local, mas em algum momento você vai estar sozinho e vai precisar se virar. Vai precisar pedir comida, vai precisar comprar alguma coisa. Então, né, é meio bizarro que você não consiga saber a língua do local de onde você está morando. E, de novo, gente, eu conheço pessoas que estão aqui há anos e não falam a língua local. Ficam em comunidades fechadas e só falam a sua língua natal, né? E aí vem uma outra questão já linkada com isso, que se chama inclusão, né? A gente quer chegar num país novo e ser aceito e poder conviver com os nativos, né? As pessoas que falam as línguas locais e assistir uma televisão e entender uma piada. E, infelizmente, se você não tiver um mínimo de noção da língua local, isso é impossível, né? Por mais bacana que as pessoas sejam, ainda, né, vai ser muito complicado. E aí é o que eu falo assim, que vem um monte de gente com aquele mimimi de fulano, naquele país todo mundo é frio, ninguém quer saber da gente, me discriminaram. Não tô dizendo que isso não exista, ok? Mas será que não foi de repente uma dificuldade cultural? Né? Porque mais do que você saber falar a língua do local, depois ainda vem o passo de entender a cultura do local. Então, a língua vem antes. Às vezes a gente não consegue nem chegar ao passo de entender as diferenças culturais ou até de se integrar naquela cultura, porque a gente não consegue o mínimo, que é se comunicar, ok? Então, eu acho que muito cuidado ao ouvir essas histórias de que naquele lugar as pessoas são horríveis. Será que são mesmo? Ou será que de repente houve um probleminha aí de comunicação, ok? Fora isso, né, vamos para um lado um pouco mais dark side, assim, mais complicado. Se você se coloca numa encrenca, se você tem um acidente, se você às vezes até está numa situação de ameaça, você não saber falar a língua é difícil, né? Você ser perguntado por um policial por uma situação que às vezes pode ter sido um imenso mal entendido, pode acabar muito mal se você não soubesse virar. Então, até eu cito muito, quem vai para os Estados Unidos, situações de aeroporto, né? Você vai ter que falar com a imigração, você vai ter que explicar o que você está fazendo, você vai ter que dizer aonde você vai, quem está indo estudar, normalmente eles fazem, me fizeram bastante perguntas, né? Quem está indo trabalhar mais ainda. Então, assim, claro, o turista em geral é mais perdoado porque ele é turista, né? Ele teoricamente não tem essa obrigação. Mas quem tem outros vistos, em geral, não é muito perdoado, não. E então, são coisas assim, você ter essa segurança de falar a língua local, ninguém tá falando aqui em ser um Shakespeare, né? Mas apenas para conseguir novamente ter uma boa comunicação e saber se livrar de situações que na nossa língua já são difíceis, né? Imagina em outras línguas. E acidentes e mal-entendidos acontecem em todos os lugares onde tem seres humanos, né? Então, eu acho que esses são os pontos principais que eu coloquei, mas isso, né, isso é uma pontinha do iceberg, né? As pessoas têm essa mania de, vou chegar lá e eu aprendo. De novo, não estou dizendo que não aconteça. Obviamente que qualquer pessoa aqui vai aprender, por mais que você já tenha um inglês maravilhoso vindo do seu país, quando chega aqui você ainda vai aprender também. Então, o fato de vir com inglês básico, médio, intermediário, sei lá, avançado, e aumentar as suas habilidades aqui, ok, eu não estou dizendo que não é isso, mas apenas você tem que ter pelo menos o básico, né? Ou ter a garantia de que você vai ter um tradutor por perto, pelo menos no começo. De novo, em algum momento você vai estar sozinho, e nesse momento seria muito interessante que além da mímica você tivesse, né, a sua habilidade aí de se comunicar através de uma língua estrangeira. Então, claro, eu vou sempre indicar que vocês comecem pelo inglês, se vocês não sabem que língua estudar, porque o inglês é mais ou menos aceito em vários locais. Eu tive algumas dificuldades aqui com alguns francófonos que não foram muito bacanas. De novo, eles são exceção. A maioria das pessoas aqui faz o possível para se comunicar, a maioria deles fala inglês, mas tem alguma galera aí que tá pelo orgulho
do Quebec, que quando você chega falando inglês, ele te responde em francês sem sequer pestanejar, né? Então, assim, né, quem tá indo pro Quebec também aprenda francês, quem tá indo para outros países aprenda a língua local, mas se você não sabe o que aprender por enquanto, aprenda inglês, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para fazer turismo, eu acho que sempre é importante e também educado, né? Eles ficam muito felizes quando vem a gente gaguejando na língua deles, mesmo que não saia nem do bom dia. Pelo menos já quebra um gelo aí com as pessoas do local de onde você tá indo. Então é isso. Deixa eu ver aqui, acho que já tá com mais ou menos quase 10 minutos. Né? Eu vou seguir, vou fazer meu vídeo sobre estudo. Talvez eu faça alguns adendos lá de casa, então o cenário vai mudar, não se assustem, né? E é isso. Um abraço aí, mãe, tô viva, não morri, foi só o início das aulas que me atropelou um pouco, mas tá tudo bem, ok? Até mais!